Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo. Estamos chegando até vocês para mais um momento de reflexão do Evangelho Dominical. E hoje, o primeiro domingo da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos e a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este primeiro domingo do ano A nos traz esta reflexão sobre Jesus no deserto e sua tentação. O povo de Deus passou no deserto durante 40 anos. E muitas vezes, na fragilidade humana, pecou, sofreu tentação e se desviou da palavra de Deus. Jesus, no deserto, também sofre tentação. Mas ele vence a cada uma das tentações com a palavra de Deus. Com isso nós percebemos e entendemos a dinâmica de qual é a proposta de Jesus ao vencer essas tentações. A palavra de Deus deve ser a que nos orienta na vida e nos conduz, mesmo nos momentos de maior fragilidade em nossa vida. Todos nós, em algum momento, passamos por uma situação em que nos sentimos abandonados por Deus. Assim também se sentiu Jesus. Assim também se sentiu o povo no deserto, assim também se sentiram os grandes profetas bíblicos. Essa experiência é uma experiência muito dolorida e muito profunda. A diferença é que Jesus nos ensina a sermos firmes contra a tentação, a sermos firmes na palavra de Deus, para que ela nos guie, nos oriente e nos conduza.
Só que nós queremos muitas vezes agir como se fôssemos Deus. E aí tudo fracassa. Porque nós somos criaturas de Deus. Nós não somos Deus. Nós somos humanos e somos frágeis. E Jesus, ao fazer a experiência da humanidade, nos ensina que a fraqueza está presente na nossa vida. A fraqueza faz parte da vida humana. E são nesses momentos de fraqueza que a tentação acontece. Jesus foi tentado num momento de fraqueza, quando ele sentiu fome. Mas em cada uma das tentações, ele usa a expressão "está escrito". Quer dizer, a palavra de Deus é a força para Jesus vencer cada uma das tentações e mandar Satanás embora. Mas aí a gente muitas vezes faz aquela imagem de Satanás que já não é mais aquela imagem, mas a tentação ela está presente de tantas formas hoje, na traição, seja no casamento, seja na amizade, seja no trabalho. Porque quando a gente fala traição, a gente logo lança um olhar e vem à mente a questão do relacionamento conjugal. Não, traição não acontece só aqui. A traição acontece também em outros âmbitos. No trabalho, na convivência, na amizade, e tantos outros campos aí que acontece a traição. E essa traição é uma forma de tentação, porque nós muitas vezes, quando traímos a alguém ou alguma situação, nós queremos atenção voltada para nós. E só pensamos no nosso bem-estar, mas não pensamos no que pode causar essa tentação ou essa traição, no que ela pode resultar depois. A tentação de esquecermos a vida real e vivermos no mundo virtual. Esquecermos as pessoas que estão perto de nós, que estão junto de nós, e vivermos uma virtualidade em que não somos capazes de sentir a presença do outro fisicamente, concretamente, que está do nosso lado. Assim, 2 exemplos para a gente entender que a tentação não é só quando a gente fala aquele nome que é tão sem expressão ou encardido, quando a gente pensa que o diabo, que o Satanás é uma figura emblemática, como se fosse uma figura humana. Não, a tentação ela acontece de várias formas. Inclusive, o seu modo de agir pode ser um modo de agir semelhante ao de Satanás e não ao de Jesus. E como cristãos e cristãs, nós precisamos agir segundo a ação de Jesus. Seguir o seu exemplo. Se somos seus seguidores, precisamos seguir essa proposta.
A tentação de desviar também, atenção lideranças e comunidades, desviar o foco da reflexão para interesses pessoais, interesses de grupos que não tem nada a ver com a proposta de vida e com a proposta do Evangelho. Colocar panos quentes não é próprio da igreja. Não é ser igreja profética. Desviar o assunto da reflexão, como por exemplo estamos mais uma vez vendo aí o desvio da campanha da fraternidade, em que muitas lideranças religiosas dizem que não dá para refletir, porque é muito politizado. Mas qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é ser profética? A missão da igreja não é denunciar o erro? Seja quem for. Se nós pensamos dessa forma, nós estamos olhando para os nossos interesses pessoais, para os interesses particulares. E estamos deixando de lado uma proposta de reflexão, de aprofundamento da realidade que a igreja nos propõe. Sobretudo a igreja no Brasil na campanha da fraternidade. Não é perigoso refletir sobre a campanha da fraternidade segundo a CNBB nos propõe. É que a realidade muitas vezes ela machuca. E desviar esse foco da proposta de reflexão na campanha da fraternidade pode também ser uma tentação. Infelizmente, nós estamos vendo e presenciando mais uma vez esse fato. E não é por pessoas desligadas da igreja, são pessoas ligadas à igreja, inclusive as lideranças, sacerdotes, entre outros, que desviam o foco do que é proposto pela igreja no Brasil para a reflexão na campanha da fraternidade. Um tema tão pertinente e tão importante para a nossa sociedade. E para finalizar, nos unimos aos familiares que tiveram seus entes queridos ceifados pela tragédia em São Sebastião, sobretudo no litoral norte de São Paulo, e também pelas famílias desalojadas e desabrigadas. Deus, na sua infinita misericórdia, console o coração de cada um e conforte o coração de cada um. E que a esperança seja a grande virtude para poder ajudar a reconstruir a vida. Ajudados por políticas públicas que possam ajudar. Uma frase me chamou a atenção esses dias, em que uma das pessoas disse a expressão rasgar o coração. E essa expressão, ela é própria do tempo que estamos vivendo. Por isso, a nossa solidariedade às pessoas que foram atingidas por esse desastre ambiental ocorrido lá em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Quando vemos essas situações tão expressivas de violência da natureza, precisamos pensar: será que nossa ação não colaborou para isso? Que esta semana possamos refletir sobre como vencer as tentações que nos rondam no nosso dia a dia. Um grande abraço fraterno.